Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Silvana Alves, sou professora de Química e hoje vou dar continuidade à aula anterior que nós vimos a introdução da Química Orgânica. Nós vamos hoje começar a estudar as funções orgânicas. Quando nós estudamos na química inorgânica aquelas funções ácidos, bases, sais, óxidos, nós vimos através delas que muitas das substâncias elas são classificadas e essa classificação é uma forma, inclusive, de você conhecer melhor as propriedades e as características dessas substâncias dentro daquele grupo. Então, a gente começa hoje essa aula que faz parte de uma série que a gente intitulou aqui na Gerência Regional do Agreste Meridional de série Revisando na Quarentena. Então, as funções orgânicas, como eu já antecipei para vocês, é uma forma de nós classificarmos as substâncias orgânicas de acordo com as características e propriedades. Então, hoje nós vamos começar com os hidrocarbonetos, que é a função mais simples da química orgânica, embora tenhamos milhões de compostos que são hidrocarbonetos, e aí até porque esses hidrocarbonetos, eles também servem de esqueleto para as demais funções que veremos posteriormente. Entre substâncias que faz parte do nosso dia a dia, nós temos aqui a parafina, os combustíveis, biodiesel, petróleo e derivado desses hidrocarbonetos, nós temos infinitos polímeros também que são formados tem como monômero hidrocarbonetos, né? Tem como base esses hidrocarbonetos. Aqui, por exemplo, eu mostro uma série de compostos, né? Só para a gente entender um pouco como a gente classifica funções orgânicas. E que são muito mais os grupos de funções que temos na química orgânica do que na inorgânica. Exatamente pela essa diversidade de grupos funcionais, né? Então, aqui eu coloco um exemplo de 3 substâncias distintas, basicamente 4, porque se eu substituir esse grupo R aqui, eu terei uma outra substância. Então, eu tenho aqui a vincristina, né, a camptotecina e o taxol, que são substâncias extremamente conhecidas. E neles, observem aqui, que nós temos uma série de grupos que a gente vai aprender, que são chamados de grupos funcionais. Olha aqui, tudo isso aqui são grupos funcionais. Então, eu tenho aqui um álcool, tá? Eu tenho aqui uma amina, por exemplo. Eu tenho aqui, um éster. Eu tenho aqui outro éster. Eu tenho aqui um éter, tá? E aqui eu tenho uma amida. Aqui novamente mais um álcool, tá? Aqui mais um éster e assim sucessivamente. Que ao longo do nosso ensino, a cada aula, eu vou trabalhando algumas funções com vocês, tá certo? Hoje nós vamos estudar os hidrocarbonetos, mas tá aí a diversidade de funções que existe na química orgânica. Antes de nós entrarmos nos hidrocarbonetos, é muito comum na química orgânica a gente ouvir o nome de um hidrocarboneto e, através desse nome, a gente já saber qual a função que ele pertence, a subfunção no caso, né? E o que é que tem mais ou menos na sua estrutura. Então, o que é que isso facilita para a gente? Como é que a química orgânica ela estabelece essa construção de nomenclatura, né,
para a gente compreender e saber, inclusive, escrever a fórmula estrutural do composto. Porque o nome dos compostos orgânicos, ele é formado por um prefixo. Esse prefixo, ele indica o número de carbonos existentes nesse composto, somado a um infixo, e este infixo indica o tipo de ligação existente entre os carbonos, e a terceira parte, um sufixo, e esse sufixo vai indicar a função que este composto pertence. Então, veja, nós temos um prefixo que vai me dizer quantos carbonos tem, um infixo que vai me dizer o tipo de ligação que se estabelece entre esses carbonos e um sufixo que eu identifico qual a função que esse composto pertence, ok? Esse prefixo, os principais prefixos, eu coloquei aí excedentes a 10, mas é importante que o estudante ele aprenda pelo menos os 10 primeiros prefixos. Muitos deles nós já conhecemos. Quando se tem num composto um carbono, o prefixo que eu uso é met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but. E a partir de agora, são prefixos extremamente conhecidos. Pente, que a gente sempre associa a 5. Por exemplo, o Brasil foi pentacampeão nas Copas. Então, eu estou dizendo que o Brasil ganhou 5 Copas, não é? Hexa, campeão, então 6. Hept, 7. Oct, 8. Non, 9. E 10, dec. E os demais, um dec, 11. Eicos, 20. Eneicos, 21. Triacon, 30. E assim sucessivamente. Então, como eu acabei de dizer para vocês, o importante é que vocês conheçam pelo menos os 10 primeiros prefixos, tá ok? Quanto ao infixo, que é aquela partezinha do nome que vai estar entre o prefixo e entre o sufixo. Essa parte do nome, que a gente chama de infixo, ela vai indicar o tipo de ligação que se estabelece entre os carbonos. Então, quando o composto tiver apenas ligações simples entre os carbonos, o infixo que a gente vai usar é an. Se tiver pelo menos uma ligação dupla e as demais simples, dupla entre carbonos. Lembre-se que tem que ser entre carbonos. Então, a gente vai usar o infixo N. Se tiver uma ligação tripla entre carbonos, a gente usa o infixo IN. E a partir daí, se forem 2 duplas, aí dien, 3 duplas, trien, e assim sucessivamente, ok? Quanto ao sufixo, à medida em que nós formos vendo cada função orgânica, a gente também vai conhecendo qual é o sufixo que corresponde àquela função. Por exemplo, nós vamos estudar hoje só hidrocarbonetos. Então, o sufixo que a gente vai ver comumente nos nomes vai ser O, porque O se refere a hidrocarboneto. Quando nós formos estudar os álcools, então a terminação desses compostos vai ser ol. Quando formos estudar aldeídos, a terminação al. Nas cetonas, ona. Nos ácidos carboxílicos, oico. E assim sucessivamente. À medida em que a gente for estudando uma função, a gente vai ver qual é o sufixo que a gente vai fazer uso, tá certo? Gente, eu coloco aqui uma série de exemplos de hidrocarbonetos, mas uma coisa eu quero lembrar, presta atenção no nome, hidrocarbonetos. Então, são compostos orgânicos que vão ser formados apenas por carbono e hidrogênio. A gente vai ver que na estrutura daquele composto só tem carbono e hidrogênio. Então,
todo composto orgânico que você olha para a fórmula dele, quer seja molecular ou quer seja estrutural, e só tem ali carbono e hidrogênio, esse composto é classificado como hidrocarboneto. Então, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos exclusivamente formados por carbono e hidrogênio. Tá aí alguns exemplos que eu coloco. Veja que aqui a fórmula geral dos hidrocarbonetos, ela vai ser sempre CXHY, ou seja, quem é que vai variar? O número de carbonos e o número de hidrogênio, mas como elemento químico só vai ter carbono e hidrogênio. Aí eu tenho aqui, ó, um exemplo que é o metano, que a gente comumente chama ele de gás natural, e tenho aqui um outro exemplo que é o butano, que é uma substância, um gás presente no gás de cozinha que nós fazemos uso, tá? A classificação dos hidrocarbonetos, só para a gente se inteirar, os hidrocarbonetos eles vão se classificar a princípio em duas classes, que são os alifáticos e os aromáticos. E os alifáticos são todos os compostos que não contêm anel aromático. E os aromáticos vão ser compostos que vai ter um anel benzênico, certo? Então, que a gente já viu essa classificação na aula anterior, na introdução de Química Orgânica. Entre os alifáticos, nós vamos ter, de acordo com a presença de saturação e insaturação nas cadeias abertas ou nas cadeias fechadas, também esses hidrocarbonetos eles começam a receber subclassificações. Então, nós vamos estudar os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclanos, os ciclenos e vamos estudar os compostos aromáticos, os principais compostos aromáticos, tá? Gente, começando pelo hidrocarboneto, que a gente comumente chama ele de alcano. Ora, o alcano ou alcanos são hidrocarbonetos. Repare que eu deixei destacado aqui nos alcanos o infixo -an. E lá na tabela a gente viu que -an se refere a compostos que apresentam apenas ligações simples entre carbonos. Então, os alcanos, eles são compostos que vão ter apenas ligações simples entre carbonos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o metano, que é o mais simples dos alcanos. Eu tenho aqui um etano, um propano e assim sucessivamente. Uma coisa que eu gosto de destacar, veja, os alcanos, por terem ligações simples apenas, sua fórmula geral vai ser sempre CnH2n mais 2. O que é que eu quero dizer com isso? É que nos alcanos, o número de hidrogênio sempre será o dobro do de carbono mais 2. Então, por exemplo, se eu tenho 5 carbonos, eu vou ter 12 hidrogênios, porque vai ser 2 vezes 5 mais 2. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12, ok? Então, a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Como é que a gente nomeia um alcano? A gente vai usar o prefixo, mais a terminação, o infixo -an, perdão, e a terminação -o, que corresponde a hidrocarboneto, certo? Então, aqui no prefixo é o número de carbonos. Aqui é o tipo de ligação, só ligação simples entre carbonos. Ficou até meio feinha, né? Vamos botar uma ligação bem direitinho, simples. E aqui significa que é hidrocarboneto. Então, eu só vou ter carbono e hidrogênio nesse composto. Então, vamos lá, gente. Olha, no primeiro exemplo que eu coloco aqui, ó, eu tenho o metano.
Então, veja que é um match de um carbono, AN só tem ligações simples e O é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Aqui, ó, 2 carbonos, então o prefixo et, AN, porque só tem ligação simples entre carbono, e a terminação O, porque são hidrocarbonetos. Nesse terceiro exemplo aqui, ó, prop, 3 carbonos, AN, porque só tem ligação simples entre eles, e O, porque só tem carbono e hidrogênio. Aqui, ó, 5 carbonos, então, pente é o meu prefixo, AN, porque só tem ligações simples entre eles, e O, porque é um hidrocarboneto. Aqui, 7 carbonos, então eu vou usar epte, de 7 carbonos, AN, ligação simples entre eles, e O, porque é hidrocarboneto, ok? Então, vendo como é facinho? E tem um detalhe, gente. Em química orgânica, essa parte de base de nomenclatura, ela é muito repetitiva. Então, assim, se você for entendendo bem os hidrocarbonetos, com certeza, quando a gente entrar nas outras funções, vocês já vão sentir mais facilidade para acompanhar, porque realmente é muito repetitivo. Olha para cá, alcenos. Veja quem é que eu destaco aqui. Eu destaco aqui N. O que é que N lá a gente viu anteriormente? Que são compostos que vai ter uma ligação dupla. Então, todo composto que tem apenas uma ligação dupla e é formado por carbono e hidrogênio, ele é chamado de alceno, ou também é muito conhecido como olefinas, certo? Alcenos ou olefinas. Olha para cá, como surgiu uma dupla, a fórmula geral dos alcenos já não tem o mais 2, que seria mais 2 hidrogênios. Tem que sair 2 hidrogênios para poder entrar a ligação dupla. Então, a fórmula geral dos alcenos vai ficar CnH2n. O que é que isso quer me dizer? Que nos alcenos, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Então, veja aqui, ó, o mais simples dos alcenos tem que ter 2 carbonos para poder ter a ligação dupla entre eles, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de dupla, aqui outro exemplo de dupla, que a gente vai nomear posteriormente. Como é que a gente faz agora a nomenclatura dos alcenos? Olha para cá, o mesmo prefixo que vai indicar o número de carbonos. Agora, o infixo N, que vai me dizer que tem que ter essa dupla e onde ela está, certo? A gente vai indicar. E O, que se trata de hidrocarboneto. Então, veja, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui 2 carbonos, prefixo et, N e O. Então, o nome desse composto é eteno. Lá nos alcanos, se não tivesse essa dupla aqui, seria etano. Mas aqui, como tem a dupla, passa a ser eteno. Aqui, do mesmo jeito, olha, surge aqui uma ligação dupla. 3 carbonos, prop, N e O, propeno, ok? Aqui, ó, bute. Repare que no bute eu já tenho buteno aqui e tenho buteno aqui. Só que, gente, veja que coisa bastante interessante. Olha que legal. A dupla, nesse primeiro, está aqui, no primeiro, coladinha com o primeiro carbono. E nesse segundo, a dupla está aqui, ó, coladinha com o segundo carbono. Então, neste caso, a partir da possibilidade de você ter mais de um composto formado pela mesma quantidade de carbonos, a gente tem que numerar essa cadeia, que ela passa a ser chamada de cadeia principal, e a gente tem que indicar onde está essa insaturação, onde é que está essa ligação dupla. Então, veja, essa ligação dupla, ela vai pertencer ao carbono que tiver o menor número.
Então, neste primeiro caso, ela pertence ao carbono 1. Neste segundo caso aqui, ela vai pertencer ao carbono 2, ok? Então, este composto aqui, o primeiro, e eles são completamente diferentes, esses dois têm propriedades diferentes, são utilizados de forma diferente. Por isso que a química orgânica tem tantos compostos, porque basta a mudança na posição de uma insaturação, que já é um composto completamente diferente. Então, nesse caso aqui, o primeiro, eu vou ter but-1-eno. Esse 1 está indicando onde está aquela ligação dupla. Ela está no carbono 1. E aqui eu tenho but-2-eno, que também está indicando onde está aquela ligação dupla, no carbono 2, ok? Esse outro exemplo aqui, ó, X. Então, e aqui eu tenho oct. Repare que eu comecei a numerar desse lado aqui, porque é a extremidade mais próxima da insaturação. E aí o PAC determina que as insaturações, a numeração, ela deve ficar preferencialmente na extremidade mais próxima a ela, com os menores números possíveis. Então, eu não poderia começar a numerar pela direita, eu sou obrigada a começar a numerar pela esquerda, que é mais próximo da insaturação. Então, esse composto passa a se chamar X2-eno, porque a insaturação está entre o carbono 2 e 3, mas vai pertencer ao menor número. Então, ela pertence ao carbono 2. Já aqui no octeno, veja que eu começo pela direita. Por quê? Porque a insaturação vai ficar com o menor número possível. Se eu tivesse começado pela esquerda, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Olha onde era que ela ia ficar. No carbono 5. Então, eu começando pela direita, ele fica no 3. E se eu tivesse começado pela esquerda, ela pertenceria ao carbono 5, ok? Como aí o PAC recomenda, as insaturações devem ter os menores números possíveis. Então, neste caso, este alceno vai se chamar oct-3-eno, ok? E agora nós vamos ver os alcinos. Ora, os alcinos são hidrocarbonetos insaturados que vão apresentar, olha para cá o que é que eu destaquei, in. Então, in lá na tabela nós vimos que corresponde a uma ligação tripla. Então, esses alcinos são hidrocarbonetos que apresentam uma ligação tripla, tá? Aqui, ó. Então, veja aqui que eu coloco um exemplo. Entrou mais outra ligação aqui entre carbonos. Se entrou mais outra ligação, tem que sair 2 hidrogênios. Então, veja aqui a fórmula geral dos alcinos. Vai ser CnH2n menos 2. Então, o número de hidrogênios é o dobro do de carbono menos 2, certo? E aqui, ó, eu coloco alguns exemplos de compostos que têm ligação tripla entre carbonos. Nesse caso aqui, nós vamos agora ver os alcadienos. Os alcadienos são hidrocarbonetos insaturados apresentando duas ligações duplas. Então, veja, gente, olha, esse caso aqui eu vou ter uma dupla aqui e outra dupla aqui, ok? E olha aqui o que é que acontece com a fórmula geral dos alcadienos. Ela, como aqui corresponde a duas ligações π, e na tripla também são duas ligações π, então o que é que acontece?
a fórmula geral dos alcadienos é igual à fórmula geral dos alcinos. Então, veja que coisa interessante. Vai ser o dobro, o número de hidrogênios vai ser o dobro de carbono menos 2 também, ok? Como é a nomenclatura dos alcadienos? Ora, os alcadienos, eles vão ter prefixo mais A. Esse A aqui é para não ficar as consoantes juntas, propidieno. Então, a gente usa A por uma questão de fonética, né? E dien, que está me dizendo que tem duas duplas, e a terminação O. Então, por exemplo, esse composto aqui, ó, tem 3 carbonos e 2 ligações duplas entre eles. Então, ele é um propadieno. Neste caso aqui, eu tenho um butadieno e tenho aqui um butadieno também. Mas observem que eles são diferentes. Esse butadieno, as duas duplas estão juntas, vizinhas. E neste outro butadieno, as duas duplas estão alternadas. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que numerar a cadeia, iniciando pela extremidade mais próxima. Neste caso aqui, do primeiro composto, esse aqui, eu comecei iniciando pela esquerda. Já no caso do outro butadieno, tanto faz. Ou eu começo pela esquerda ou começo pela direita, que eu sempre vou ter as insaturações nas posições 1 e 3. Então, o nome desse primeiro composto vai ser buta-1,2-dieno e o nome do segundo composto vai ser buta-1,3-dieno, ok? Aqui eu tenho já um outro exemplo que eu coloquei aqui embaixo, que é o penta-1,3-dieno, ok? A gente vai ver agora os ciclanos. Ora, gente, os ciclanos, veja, são alcanos que só têm ligações simples, só que com a cadeia fechada. Então, são hidrocarbonetos saturados, ou seja, só tem ligações simples e cíclicos. Então, a cadeia é fechada, ok? Então, o que é que isso significa? Que eu vou ter compostos de cadeia fechada que apresentam entre os carbonos apenas ligações simples. E aí tem alguns exemplos que eu coloco para vocês. O ciclopropano e o ciclobutano. Mas, Silvana, que coisa interessante, como vai ficando mais fácil? Gente, a nomenclatura dos ciclanos é a mesma dos alcanos, precedida apenas da palavrinha ciclo. Então, eu tenho aqui 3 carbonos fechados, entre eles só tem ligações simples, e aí eu vou preceder o nome com a palavrinha ciclo. Então, aqui vai ficar o ciclopropano, aqui vai ficar o ciclobutano, porque são 4, e aqui vai ficar o ciclopentano, porque são 5. Estão vendo como é tranquilo? Tá todo mundo entendendo direitinho? Olha, quando passar essa pandemia, eu quero ouvir um coro em voz alta, todo mundo dizendo assim, ó, legal, valeu a pena, tá bom? Agora nós temos os ciclenos. Os ciclenos, eles são hidrocarbonetos insaturados. Ora, vai ter o quê? Ligação dupla. E também cíclicos. Ora, quem era que tinha ligação dupla e que não era cíclico? Os alcenos. Aí agora eu tenho os ciclenos ou ciclolefinas, né? E aí, observe aqui, tá? Que eu tenho 3 carbonos e uma dupla aparece. Aqui eu tenho 4 carbonos, uma dupla aparece. E olha para cá a fórmula geral dos ciclenos. Ela começa a se igualar com a dos alcinos que a gente viu anteriormente dos alcadienos, ok?
A nomenclatura dos ciclenos. Gente, é a mesma coisa dos alcenos, só que a gente vai preceder a palavrinha ciclo. Então, eu tenho aqui, ó, ciclo propeno, eu tenho aqui ciclo buteno e eu tenho aqui ciclo penteno. Tá vendo? Tá vendo como vai ficar bem facilzinho, vai ficando bem legal da gente entender, ok? E agora, os compostos aromáticos. Gente, os compostos aromáticos, eles não obedecem essa regra. Cada composto aromático, ele tem um nome particular dele, que tem a sua origem. Então, fica aí a dica, vocês podem até pesquisar aí qual a origem do nome desses compostos aromáticos. Mas eu coloco aqui os principais, porque existem muitos compostos aromáticos, mas como estrutura básica, como esqueleto, os principais para vocês fazerem excelentes provas no Enem, em vestibulares, são esses que estão postos aí, ok? Então, é muito importante conhecer. Quando tem apenas um anel, esse composto aromático é chamado de benzeno. Quando eu tenho 2 anéis conjugados, esse composto aromático é chamado naftaleno. 3 anéis conjugados vamos dizer, em série, né? Ele é chamado de antraceno. E 3 anéis conjugados, só que um tá para cima, ó, um tá aqui para cima, ele é chamado de fenatreno. Então, a gente só precisa conhecer o benzeno, o naftaleno, o antraceno e o fenatreno, tá certo? E eu ainda digo mais, os mais comuns desses 4 são o benzeno e o naftaleno. Ainda são os mais comuns, ok? Gente, eu termino aqui a nossa aula, eu agradeço bastante, tá certo? E peço a vocês, fiquem em casa, ainda não é o momento da gente voltar a se encontrar, tá bom? Muito obrigada, um abraço e a próxima aula a gente continua ainda um pouco com os hidrocarbonetos e vamos conhecer outras funções, tá bom? Um grande abraço!